Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E agradecemos a Deus por este privilégio maravilhoso que Ele nos concede de podermos acordar mais um dia e utilizarmos o nosso dia para quê? Para glorificar o Seu nome. Nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar no seu lar. A você que está nos acompanhando agora através das redes sociais, pare um pouco, compartilhe o link no grupo de amigos e familiares e convide-os a estar conosco estudando a palavra de Deus nesta manhã. Hoje a lição está maravilhosa, nós estaremos aprendendo sobre as promessas de Deus para a sua igreja. Queremos enviar uma saudação aos nossos queridos irmãos da terceira idade e aos pastores também, os pastores jubilados. Abram os braços, abram os braços. Abra os braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, irmã Judite. Olha, recebe este abraço. Eita, que abraço maravilhoso. Receba este abraço nesta manhã, que Deus continue abençoando a você, toda a sua família. Vocês são uma bênção de Deus, não só para a vossa família, mas uma bênção de Deus para a igreja do Senhor, para o ministério do nosso pastor e para toda a sociedade. Vamos nesse momento orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção sobre nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, porque nos concede a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, temos o direito de acordarmos para viver, Senhor, viver o teu propósito em nossas vidas, ó Deus. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, Senhor, que estão sendo alcançados através desta programação. A cada direção de EBD, cada professor, cada aluno, Senhor, que neste momento estão fisicamente nas escolas bíblicas dominicais, enquanto nós estamos aqui na escola bíblica dominical através da Rede Brasil, aos nossos irmãos que não podem estar fisicamente. Nós queremos pedir uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continua ajudando o teu filho, dando graça, força, saúde, vigor ao teu filho, Senhor. Abençoe o evangelista Sonivaldo e a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos e amigos, vamos neste momento louvar ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. E vamos neste momento convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de render ao Senhor o seu culto. Você pode dizer, mas pastor, vocês cantam hino da harpa, eu não tenho a harpa. Não tem problema, estaremos dispondo o texto em tela para que você possa nos acompanhar e juntos possamos formar um grande e lindo coral. A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção, que privilégio estarmos reunidos e unidos na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, com muita satisfação. Queremos agradecer ao escalado desta manhã e também fazer uma menção honrosa ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar com entusiasmo, pois essa mensagem do hino de número 11 da nossa harpa cristã, ela nos impele a isto. Ela diz, ó cristão, eia avante, glória a Deus. Ó cristãos, eia avante, avante, por Jesus e sua igreja lutar, com a palavra
nossa espada flamante. Vamos, vamos, irmãos, pelejar. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristãos, ei, avante, avante, boas novas aos perdidos levar, por cidades e vilas adiante, salvação vamos nós proclamar. Ó cristãos, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristãos, ei, avante, avante, pois a aurora já vemos raiar, desse dia em que Cristo triunfante neste mundo há de sempre reinar. Ó cristãos, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristãos, ei, avante, avante, vexilários da fé vamos ser, e a vanguarda do exército brilhante, que gloriosa vitória há de ser. Aleluia! Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, com Jesus pelejar. Ó cristãos, ei, avante, avante, com a coragem sem nada temer, com Jesus divinal comandante, nós havemos, irmãos, de vencer. Ó cristão, sempre avante na lida, o evangelho com fé a pregar. Ao trabalho o Senhor nos convida, vamos, pois, por Jesus pelejar. Aleluia, glória a Deus. A vitória é nossa em nome de Jesus. Ele é o nosso capitão e está na frente da batalha. Hino de número 63 é o hino que nos convida a acordar, acordar, despertar, despertar, pois o Senhor não tardará. Aleluia. Glória a Deus. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangido pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar.
Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão. Vamos trabalhar. Eis caivante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui finda. Acordai, 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 despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, constam servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Oh, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 3, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. O texto áureo está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A verdade prática nos diz que as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final de nosso corpo. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A natureza da promessa de Deus para a igreja. O segundo tópico, As promessas de Deus para a igreja. E o terceiro tópico, condições para viver as promessas de Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, Marcos 16, 15 ao 18 e Atos capítulo 1, versículos 6 ao 8. Vamos fazer uma leitura. Se você não tem uma Bíblia aí próxima de você ou uma revista da escola dominical, não tem problema, vamos dispor o texto em tela neste momento para que você nos acompanhe nesta leitura. Mateus 28 e 18 nos diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E disse-lhes:
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntavam, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo a Ele a sua bênção, agradecer em primeiro lugar pela leitura de sua palavra e pedir a Ele a sua bênção sobre o seu filho que irá ministrar a lição nesta manhã. Se você puder, neste instante, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que nos concede de podermos ler a Tua palavra, Senhor, de termos a Tua palavra em nossa língua e termos, Senhor, o privilégio de poder conhecer-te através das Escrituras. Queremos pedir uma bênção em favor do Teu Filho que irá ministrar a lição deste dia, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine a mente do Teu Filho e transmita aos nossos corações aquilo que Tu queres nos ensinar, Senhor. Continua estendendo as Tuas mãos de Deus sobre nós. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho e vamos convidar aqui o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical que acontece aqui, mas que acontece também aí na sua casa. E você sabe, a escola dominical é um culto onde adoramos a Deus através dos louvores, através da nossa reverência quando a palavra de Deus for exposta. Mas também nós podemos adorar a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós chegamos nesse momento, no momento alto do culto, que é o momento de adorar ao Senhor, as nossas posses, as nossas fazendas, entre aspas, né? Como diz o texto bíblico lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Mas adorar a Deus com dízimo, com oferta, tem que ser como um ato voluntário, tem que ser com o coração disposto, não é algo por obrigação, mas é uma adoração a Deus. E para referenciar isso que nós estamos aqui falando, eu quero ler um texto bíblico com você, bem conhecido. Se você tiver uma Bíblia, nos acompanhe nesse momento. Livro do Êxodo, capítulo 35, versículos 5 e o versículo de número 6. Tem algumas palavras que eu quero destacar nesse momento aqui. Vamos ler o texto bíblico conosco? Diz assim a palavra de Deus: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Versículo 6. Como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras. No versículo 5,
tem duas palavras que merecem destaque: coração, e mostra aquela parte íntima, aquela adoração por amor, mas também a palavra voluntário. Coração voluntariamente disposto para adorar a Deus através dos dízimos e das ofertas. Querido irmão, se você pode fazer isso nessa manhã de domingo, faça. Faça com amor, faça com dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você, você que está em outro estado, você que está em outro país, você que não pode ou não tem a disponibilidade de estar sempre num culto evangélico, mas que quer adorar a Deus também dessa maneira. É uma das formas de nós adorarmos ao Senhor. Então a igreja, ela vem disponibilizando alguns canais para facilitar e vai aparecer agora na sua tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você será redirecionado a uma das contas da igreja. Você está vendo Caixa Econômica, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. E logo abaixo tem um CNPJ que é a chave do Pix. Eu vou ler para você. 10.632.404.1000 ao contrário e o dígito de número 51. Todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Esses são alguns canais que estão à sua disposição. Vamos orar ao Senhor nesse momento? E eu quero lhe convidar. Vamos orar ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, uma oração de gratidão, adorando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E também vamos incluir pessoas que estão desempregadas. Tem muitas pessoas desempregadas. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento, ou talvez para um pai, uma mãe que tem um filho que está desempregado, alguém que está prestes a casar, mas que está desempregado. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus é o Deus que abre portas aonde não tem, que faz milagre e que manda a provisão. Creia, Deus tudo pode fazer. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Vamos falar com o Pai Celestial? Nos acompanhe nessa oração. Cristo eterno, Pai amado, Senhor da glória, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, escuta as nossas orações. Os teus filhos que nesse momento estão participando dessa escola bíblica dominical, que a tua mão santa possa estar estendida sobre a vida de cada um deles. Senhor Jesus, Pai das misericórdias, Rei da glória, recebe a nossa adoração também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Abre porta de trabalho para quem está desempregado, Jesus. Tem misericórdia desse pai de família. Tem misericórdia dessa pessoa que está prestes a casar, mas que perdeu o emprego. Provê o necessário. Faz o milagre. Estende a tua mão. Que o teu poder e as tuas misericórdias possam estar estendido nessa manhã de domingo na vida de cada telespectador. Nós queremos te agradecer no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, adorando a Deus, participando dessa escola bíblica dominical. E nós vamos agora ouvir mais um hino. Vamos adorar a Deus com um hino. Enquanto isso, você vai fazendo a sua contribuição. E o nosso superintendente, pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. Amém, meus amados, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 530. Este hino é uma bela melodia, com uma bela letra, em forma de oração, dizendo: vivifica a tua igreja. Glória a Deus. Vivifica tua igreja, ó bendito Salvador.
Queridos irmãos e amigos, vamos neste momento para a exposição da lição desta semana. Estamos estudando a lição de número 3, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Então esse é o momento em que você deve parar o que você está fazendo, pegar a sua Bíblia, se tiver a revista de escola dominical, seu caderninho de anotações. Nós sempre falamos aqui, esse caderninho de anotações, sua caneta. Mas pastor, eu não tenho a revista da escola dominical. Será que eu vou ser prejudicado com isso? Não, de forma alguma. A Rede Brasil, pensando nisso, ela vai e ela tem colocado e disposto em tela cada tópico da lição que está sendo estudada. Então não se preocupe, você não vai perder nenhum momento da exposição da palavra, seja no momento da explicação ou na sequência do roteiro da lição, porque a Rede Brasil, ela sempre procura fazer o melhor para promover a edificação, sua edificação e edificação de sua família. Então vamos nesse momento convidar, e tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana, e ele vai fazer neste momento a exposição da lição desta semana. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos mais uma vez com a paz do Senhor, e nesse domingo nós estamos com uma lição muito importante. Vamos trabalhar uma lição que é fundamental para as nossas vidas. Todas são, mas tem sempre aquela que chama mais a atenção nossa, que a gente se apega mais. E hoje a lição que nós iremos trabalhar é a lição número 3, que vai aparecer agora na sua tela. A lição de número 3 tem esse título: As Promessas de Deus para a Igreja. E o nosso textuário, vamos ler o nosso textuário? Vamos ler o textuário, a gente precisa ler o textuário. Diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16 e versículo 18. E a nossa verdade prática diz o seguinte: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo. Vamos comentar o título dessa lição? Promessas de Deus para a igreja. Nós estamos falando da igreja enquanto corpo ou corpo místico de Cristo, formado por todos os crentes que existem na face da terra, os crentes salvos, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Veremos quais são as promessas, que são várias, deixa eu já adiantar para você, que são destinadas à igreja do Senhor. O autor da lição vai destacar algumas, que o nosso tempo é curto para trabalhar todas, mas as fundamentais, a principal, aquilo que mostra quem nós somos e aquilo que mostra o que seremos. São essas promessas que nós iremos trabalhar. E a nossa verdade prática tem algo que merece a nossa atenção. Na verdade prática dessa lição, aquilo que devemos aprender e praticar no nosso dia a dia. Diz assim: as promessas de Deus para a igreja, elas são gloriosas. Então são promessas gloriosas. Quais são essas promessas? Primeiro, promessa de vida eterna, promessa de poder e promessa de glorificação final do nosso corpo. Volta a tela aqui para a gente. Eu quero que você coloque isso, deixe isso bem claro. Se você está com a sua lição da escola dominical na mão, eu estou usando aquele formato um pouquinho maior, que é aquele formato magazine. Mas se você está com a sua lição, grifa essas promessas gloriosas para a igreja. Promessa de vida eterna. Um dia a igreja do Senhor sairá desse mundo mau, perverso, pecaminoso, e nós viveremos eternamente com Deus. A outra promessa, promessa de poder. Nós somos seres humanos, fracos e falhos. Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus,
mesmo tendo o Espírito Santo em nosso coração. Mas lembre, participamos das fraquezas humanas. É necessário poder de Deus em nossa vida para vencer o mundo. Quando falamos o mundo, esse sistema mundano, perverso, que conduz somente ao pecado. Vencer a carne, ou seja, a natureza pecaminosa que faz com que o homem se encaminhe para as coisas erradas dessa vida. Mas também para vencer um inimigo do crente, que é justamente vencer o diabo. Então Deus concede poder para nós vencermos as tentações e também as tribulações da vida, em decorrência do pecado do nosso primeiro pai, Adão. O mundo passa por aflições, uma doença, um problema, uma dificuldade, problemas no relacionamento. São frutos dessa primeira queda lá atrás, consequência dessa primeira queda lá atrás. E a gente precisa de poder. Onde é que a gente encontra poder? Na palavra de Deus, na presença de Deus. Você está percebendo, meu querido irmão, que isso é promessa de Deus para você, promessa de Deus para a gente, promessa de vida eterna, vai enumerando aí, promessa de poder de Deus e promessa de glorificação final do nosso corpo. Quando nós iniciamos, eu disse a você, tem aquela lição que sempre chama mais a nossa atenção. E falar da igreja, ou melhor, falar da igreja enquanto corpo de Cristo, que fala da nossa natureza, fala daquilo que nós somos, ligados em Cristo Jesus. Mesmo sendo diferentes, mesmo falando em idiomas diferentes, em países diferentes, mas você é crente, você é salvo, você está lavado em Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus, faz parte desse corpo, esse corpo místico. E lembre, um dia, vou usar as palavras do apóstolo Pedro, este tabernáculo, ou seja, esse corpo fraco, falho, que com o passar do tempo vai se degradando. A velhice chega, as limitações também, as dores também. Talvez esteja falando aqui para pessoas que estão passando por diversos problemas de saúde, mas se conforte nessa manhã, porque tem uma promessa de Deus para você. E a promessa de Deus é a glorificação final do nosso corpo. Um dia nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Isso que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. É promessa de poder, promessa de vida eterna e promessa de glorificação do nosso corpo. Essa é a verdade prática que a gente deve colocar em prática, né? No nosso dia a dia, lá. Porque nós fazemos parte de uma coisa chamada igreja. E falar de igreja, o fundamento dela é Cristo. Lá no nosso textuário, eu deixei justamente o textuário por último. Lá no nosso textuário, que é Mateus capítulo 16, está na lição, mas vamos abrir a Bíblia. Acompanhe, se você estiver sem Bíblia, acompanhe conosco. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu querido irmão, a nossa alegria, o nosso sentido de existir é na pessoa de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que a pedra fundamental, o alicerce fundamental dessa igreja que está recheada de promessas de Deus para ela, ela está assentada em cima de Cristo. Cristo é a pedra inabalável, rocha que ninguém pode destruir, ninguém pode mexer. E a garantia que está lá em Mateus capítulo 16, versículo número 18, diz o seguinte, que as portas do inferno não podem prevalecer contra elas. Deixa eu ser mais didático com você nessa manhã.
A igreja de Deus, o que Jesus está dizendo aqui é que a igreja de Deus, ela é invencível. Ninguém prevalece contra ela. Talvez você esteja perguntando, mas nos países onde as igrejas são perseguidas, muitas são fechadas, pode ser fechado um templo. Mas a igreja, enquanto corpo de Cristo, ninguém destrói. Então é isso que nós vamos aprender nessa manhã, e o melhor, já estamos aprendendo. Vamos falar das promessas de Deus? Das promessas de Deus voltado para a igreja de Cristo Jesus. E antes de ir para o tópico de número 1 da lição, a gente vai falar do tópico 1, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa lição é muito boa para a gente, porque geralmente quando falamos de promessas, promessa de Deus para a igreja, promessa de Deus para o crente, os olhos, a mente, que é até natural, se volta simplesmente para as coisas materiais. Um carro, uma casa, um apartamento, alguma coisa que a pessoa esteja precisando, uma profissão nova, um emprego novo. Deus pode dar isso a você? Pode. Deus pode abrir os caminhos, Deus pode abrir portas onde não existem, locais para que você entre. São bens de caráter material, mas por mais valioso, precioso, grande que venham ser esses bens materiais que é adquirido através de promessa de Deus, eu sei, eu estou falando para pessoas que são crentes há muitos anos, sabe que Deus já prometeu a você de abrir uma porta, dele dar algo novo, dele dar um carro, apartamento, tudo bem. Você sabe que Deus cumpre, você sabe que Deus faz, mas essas coisas são materiais. A nossa vida não se resume nas coisas materiais. Se você tiver os bens materiais à sua disposição, dos melhores desse mundo, mas não é isso que vai fazer você ser crente. Se não tiver, também não é isso que vai fazer você ser crente. Essa lição chama para a gente uma atenção muito especial, que nós devemos ter convicção e esperar nas promessas que traz os bens espirituais para a nossa vida. Esses não passam não, tenha certeza. Os bens materiais se degradam, se acabam com o passar do tempo. Quando a gente vai embora desse mundo, quando Jesus nos leva, as coisas ficam, viu? Fica tudo, aquilo que você levou tanto tempo para construir vai ficar. Tenha certeza disso, e quem pegar vai fazer outro uso. Mas os bens espirituais que Jesus nos concede, é esses bens que tem promessa de Deus para você nessa manhã de domingo. Tem uma promessa de Deus para você, que os bens espirituais estão à sua disposição, aqueles que vão ser enxertados, colocados na tua vida e colocados na tua alma. Vamos começar a falar de promessa? E você vai ver que as promessas aqui são promessas de bens espirituais. Precisamos voltar à origem disso daqui. Vamos lá para o tópico 1. E o item 1 vai aparecer agora na sua tela. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Primeira promessa, está lá. A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 até o 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para seus discípulos. Nesta ocasião, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos capítulo 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Versículo 17. Vamos ler esse versículo junto? Vamos fazer o seguinte, vamos ler o texto junto? Está com a Bíblia? Abre a Bíblia conosco. Marcos capítulo 16 do Evangelho de Marcos. E o versículo de número 15 até o versículo 18. Já que o tema, a temática que está sendo trabalhada no tópico 1 é promessas de sinais sobrenaturais. Que sinais são esses? Milagres. Deus é Deus de milagres. Vamos ler o texto bíblico.
Mateus 16, versículo 15. Começa assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16: quem crê, olha a condição, e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Já no versículo 17, olha os sinais, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Crerem, e em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Olha os sinais, olha a promessa de Deus destinada à igreja. Olha o tema da nossa lição. Os sinais, os milagres que seguem aqueles que creem em Jesus. Uma das primeiras coisas que nós devemos deixar claro aqui nessa manhã é: creia em Deus, que os sinais vão acontecer. Primeiro sinal, expulsão de demônios. Jesus liberta, viu? O homem escravizado pelo diabo, o homem escravizado por forças malignas. Jesus de Nazaré tem poder para quebrar essas cadeias malignas e libertar uma pessoa. Libertação, que está falando de libertação que só Jesus faz. Não é médico, não é nenhum profissional da área da saúde, não. É o tipo de libertação que, se não for intervenção divina, a pessoa não é liberta. Mas nessa noite, te apropria dessa promessa, que Jesus de Nazaré liberta o mais vil pecador. Promessa de sinais. Outra, falarão novas línguas. É bom deixar claro que aqui está fazendo referência ao batismo com o Espírito Santo, que uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, ou seja, novas línguas. Está lá no capítulo 16, versículo número 17. E eu posso já adiantar para você uma coisa. A condição é: creia. Jesus disse: aquele que crê, enquanto existir uma pessoa nesse mundo crendo, Jesus batiza com o Espírito Santo. Sabe por que eu estou lhe adiantando isso a você? Porque existe uma corrente teológica que diz que o batismo com o Espírito Santo ficou restrito a Atos dos Apóstolos. Há outros que dizem: não, ficou restrito aos pais da igreja, ou seja, aqueles que ficaram depois de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, terminou Atos dos Apóstolos, e existia uma coleção de pensadores que vão ser chamados de os pais da igreja. Não. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma realidade, tanto no Novo Testamento, em Atos, como é uma realidade hoje. Jesus de Nazaré nunca deixou de batizar com o Espírito Santo. É algo constante, comum no corpo, na igreja de Cristo Jesus. Qual é a condição? Crer. Qual é a condição? Vá crendo. Falarão novas línguas. Veja os sinais, né? Vamos falar mais desses sinais? Tem mais sinais aqui. São promessas de sinais. E isso nós vemos na igreja, né? Estou falando para pessoas que são mais velhas na fé, ou melhor, mais antigas, né? Na fé. E outros talvez mais novos que estão chegando agora. Mas se lembre de uma coisa: independente do seu estado, se tem 40 anos de crente, 30 anos de crente, 60 anos de crente, ou se está começando agora a ser um novo convertido, uma coisa é certa: Jesus de Nazaré faz milagres. Vamos ler mais ainda, versículo 18: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e o curarão. E a gente pode dividir esse versículo em duas temáticas: livramento e cura divina. Vamos pontuar esses sinais ou essas maravilhas. Primeiro, expulsão de demônios, ou seja, libertação. Falarão novas línguas, batismo com o Espírito Santo. Versículo 18, livramento. E ainda no versículo 18, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, ou seja, curas divinas. Meu querido irmão,
Deixa eu falar um pouco mais próximo a você. Que chega aquele momento da gente fazer a aplicação da lição nessa câmera daqui. Fazer aquela aplicação, trazer para a nossa vida prática, para não ficar somente na conceituação ou na citação de versículo bíblico. Promessas de Deus para a igreja. E uma das promessas chama promessas de sinais sobrenaturais. Que sinais são esses? Libertação. Que sinais são esses? Deixa eu ir respondendo. Livramento. Que sinais são esses? Cura divina. Então, nessa manhã, Jesus tem poder. Jesus pode fazer. Jesus quer fazer. Quer fazer o quê? Te curar nessa manhã. Libertar talvez um parente seu. Está lá preso, lá no mundo. Desse mundo velho, cheio de pecado, que só leva para o inferno. Jesus tem poder de te livrar da morte. De te dar também livramento. De curar tuas feridas. Não somente feridas materiais. Ou melhor, no corpo físico. Não somente te levantar dessa cama, mas também aquelas feridas que estão lá dentro da alma. Tem promessa de Deus para a gente hoje. E a promessa de Deus é essa, promessas para a igreja. Não está vendo se você tem 30, 40, 50 anos ou começou a vida espiritual agora. A promessa também é sua, independente da idade. Então se apropria disso nessa manhã de domingo, deixa as promessas de Deus encher a tua vida, se concretizar, realizar, promessa de cura, promessa de livramento, promessa de libertação, promessa da graça divina, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Tu sabe que Jesus pode te batizar ainda hoje, nessa manhã de domingo? Ele pode, porque Ele tem poder. Aí você pergunta, qual a condição necessária? Creia. Veja que isso é dado para a igreja. Não interessa se a pessoa é brasileiro, americano, grego, alemão, é árabe, é israelense. Está em Cristo Jesus? É salvo? Está em Cristo? Está no Senhor Jesus? Está crendo? Então Deus pode fazer isso na sua vida. Vamos continuar a lição? Vamos mais para frente? Tem mais promessa para a igreja. Veja que nós estamos falando de coisas que são espirituais. Aprenda uma coisa nessa manhã de domingo. Eu sei que é o Espírito Santo de Deus tocando em nosso coração para falar para você. A gente não está pregando aqui teologia da pobreza, não está dizendo que você não deve trabalhar nem estudar, não é isso. Está falando de prioridades. Emprego é bom, dinheiro é bom, essas coisas são tudo boas. Carro é bom, tudo é bom. Mas em escalas de valores, os bens materiais têm que ser buscado afinco, ser buscado mais e melhor. Se a gente luta tanto para passar no concurso público, se a gente luta tanto para se formar, e por que, crente, tu não luta mais para chegar mais perto de Deus, se apropriar dessa promessa que Deus está te dando? Então te joga nos pés de Jesus, ora ao teu Deus, clama a Ele, pede misericórdia, que essas promessas que estão para a igreja, esses sinais podem acontecer na sua vida. São escalas de valores. E na escala de valor, ou de valores, o melhor e maior valor chama-se justamente os bens espirituais. Tópico 1 da lição e o item 2 vai aparecer na tela. Se está com a lição, abre a lição. Promessa de revestimento de poder. Diz assim o texto da nossa lição. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos, em Atos capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. E recebereis a virtude do Espírito. Versículo 8. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Atos capítulo 1 e versículo 8. Vamos abrir a Bíblia juntos? Nós estamos na escola dominical. Diz assim a palavra de Deus. Vai falar de outra promessa.
Promessa agora do revestimento de poder. Nós falamos, claro, que esse ponto está incluso no tópico 1 e o item 1, de sinais sobrenaturais. Agora vamos falar mais um pouco de maneira mais específica, né? Olha, Atos 1, verso 8, desculpe. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, ou serei, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Querido irmão em Cristo Jesus, a igreja, acompanhe esse raciocínio aqui com a gente. A igreja, ela é fundada no Calvário. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus funda a igreja. É ali que acontece a morte vicária, sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3 dias depois ele vai ressuscitar dentre os mortos. Ressuscita de maneira gloriosa. A igreja está fundamentada no Calvário. Mas dias depois da sua fundação, acontece a inauguração. E a inauguração se dá justamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. É lá no cenáculo, naquela sala, onde os discípulos estavam reunidos, porque Jesus tinha pedido que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Era o momento da inauguração. E o Senhor Jesus disse, no versículo 8, vocês vão receber virtude, vocês vão receber poder do Espírito Santo que virá sobre vocês, para que vocês venham ser o quê? Qual é a finalidade desse poder? Ser testemunhas de Cristo. Olha, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo, naquele momento, em Atos dos Apóstolos, Deus estava inaugurando a sua igreja. Deus estava concretizando o batismo com o Espírito Santo na vida daqueles que estavam crendo ali. E a evidência inicial foi justamente falar em línguas estranhas. Capítulo 1, veja que coisa linda acontece. Capítulo 1 e o versículo, capítulo 2 e o versículo 4 é muito mais enfático ainda. Diz assim, aqueles que estavam no cenáculo, né? E todos foram cheios do Espírito Santo, cheios, e começaram a falar em outras línguas. Olha Marcos capítulo 16, versículo 17 que nós estávamos lendo, 15, 16, 17 nós estávamos lendo. Vou começar a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Poder sobrenatural. Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, olha que coisa linda, veio do céu, veio um som, acompanha a sequência do versículo, um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Aquela promessa do batismo com o Espírito Santo que veio sobre os discípulos em Atos dos Apóstolos, meu amado irmão, está disponível para a igreja de Cristo em todos os tempos e em todas as épocas. E a gente precisa reforçar isso daqui nessa manhã, deixar isso muito bem claro, para dizer a você que Jesus batiza com o Espírito Santo, não só batizou no passado. Se você já ouviu dizer que Jesus batizou somente em Atos, ou se não ficou restrito até aos pais da igreja, até o 2º século,
esperando que o último discípulo morresse. São várias teorias. E fala, não, enquanto existia um discípulo vivo, existia batismo. Essas interpretações são extra-bíblicas, estão fora das Escrituras Sagradas. O que a gente vê é que Mateus, quero falar Atos, mas é Mateus capítulo 16, versículo 17. Enquanto existir alguém que creia, Jesus está batizando com o Espírito Santo. Não existe em nenhum momento, não existe em nenhum lugar das Escrituras Sagradas que diga que Jesus deixou. Então essa promessa, deixou de batizar. Jesus não deixou de batizar. Essa promessa está disponível a qualquer um que seja crente, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus e que creia que Ele pode batizar com o Espírito Santo. Qual é a condição para se apropriar dessa promessa? Creia, ore a Deus, insista, peça, busque, clame. A promessa está à sua disposição. Com uns pode levar 1 minuto, 1 mês, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 1 década. Não importa o tempo. Quem batiza é Jesus, como quer e na hora que Ele quer. Mas que essa promessa, não vamos falar aqui de tempo, vamos falar da condição. Creia se você é crente. Espere, clame e se aproprie dessa promessa que é real, é viva. E a coisa linda do capítulo 2 e versículo 4 que merece aqui a nossa atenção é que esse fenômeno sobrenatural, vamos usar um termo técnico, que aconteceu, diz que o Espírito Santo conduzia as línguas estranhas. Isso é coisa muito bonita, a intimidade do Espírito, encher no momento das línguas estranhas, das variedades de línguas estranhas naquele momento. Deus faz e continua fazendo, meu amado irmão. Está percebendo que são promessas, espirituais, valores espirituais acima. Ninguém paga a experiência, uma experiência dessa. Ninguém arranca de você. Me permita abrir um parênteses aqui. Falamos para uma diversidade de pessoas muito grande, em vários países, pessoas que assistem em vários estados essa programação. E aqui em Pernambuco, principalmente aqui em Pernambuco. Talvez você não seja um teólogo, não tenha feito um bom curso teológico, não tenha aquele conhecimento bíblico teológico tão elevado, tão aprimorado. Mas a experiência da intimidade com Deus que você tem, isso ninguém arranca. Não dá para negar. Quem passa por uma comunhão mais íntima com o Senhor, quem tem experiências de Deus na alma, na vida, podem arrancar a sua biblioteca, mas arrancar isso de você não dá para arrancar não, porque é uma marca que fica lá dentro. E Deus está falando muito forte ao meu coração aqui para dizer a você que foi batizado com o Espírito Santo, mas se afastou da igreja, e conhece, mas está afastado. Meu querido, volte para Jesus de Nazaré. Ainda tem jeito e ainda tem esperança para você. Tem jeito e tem esperança. Então se volte e se aproprie das bênçãos e das promessas que a igreja de Cristo tem. Deus deu à igreja do Senhor. Então se aproprie delas. Vamos voltar lá para a nossa lição. É gostoso falar da igreja de Cristo, né? É bom falar dessas promessas espirituais aqui. Vamos para a nossa lição. Nosso tempo já está bem corrido. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o tópico de número 2, as promessas de Deus para a igreja. E esse tópico fala sobre a promessa de vida eterna. Eu quero juntar os 3 tópicos e dar ênfase ao tópico 3. Vamos fazer o seguinte, está aparecendo na sua tela. Primeiro item, promessa de vida eterna. Tópico 2 e o item 2, coloca só na tela, somente para grifar. Promessa de poder. E o 3, promessa da glorificação do nosso corpo. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar esses 3 tópicos, porque sobre a promessa de poder,
Nós já comentamos, porque esse assunto também está lá no tópico 1 da lição. Sobre a promessa de vida eterna, também já falamos, porque isso está lá na nossa leitura bíblica em classe. Mas sobre a promessa da glorificação do nosso corpo, nós ainda não comentamos. E é justamente aqui nesse tópico que merece a nossa atenção, que existe uma promessa para a igreja. Promessa do arrebatamento da igreja. Vai pontuando as coisas que nós estamos aqui ministrando através da lição, é claro. Não esqueça disso. Promessas de sinais sobrenaturais, cura divina, libertação, batismo com o Espírito Santo. Agora tem a promessa do coletivo geral, que é a promessa do arrebatamento da igreja. Sim, vamos falar do arrebatamento para depois falar da glorificação do corpo. Isso está incluso também nisso aí. Vamos citar alguns versículos bíblicos. Num momento, né, que nós estamos vivendo, parece, você vai até concordar comigo, pouco se fala sobre arrebatamento da igreja. Parece um assunto que vem sendo esquecido ao longo do tempo. Existe mais debate sobre pós-milenismo, pré-milenismo. Vamos para o texto bíblico. Vamos falar da esperança maior que a gente tem, que é de um dia estar com o Senhor Jesus. Tem um texto bíblico lá em 1º livro aos Coríntios. Abra a sua Bíblia conosco nessa noite, nessa manhã. Ia dizendo noite, né? Vamos nessa manhã. Capítulo 15 e o versículo de número 52. Pode abrir o texto bíblico. Leia conosco. Promessa de arrebatamento. No arrebatamento está incluso a glorificação do corpo. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta zoará. Olha que coisa linda. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O apóstolo São Paulo tem uma mente brilhante. E claro, essa mente brilhante, orientada e guiada pelo Espírito Santo de Deus, fez com que ele escolhesse a palavra certa no início desse versículo, num momento, que na língua grega, ou seja, o Novo Testamento foi escrito em grego, não em língua portuguesa, e a palavra momento que está lá, originalmente, é a palavra átomo, ou seja, unidade indivisível de tempo, que foi traduzido para as nossas Bíblias em língua portuguesa num momento. Esse átomo, unidade indivisível do tempo, é justamente dessa fração mínima aí que vai acontecer, que irá acontecer, 2 milagres. Qual o primeiro? Os mortos ressuscitarão primeiro e simultaneamente os vivos serão transformados. O que é isso? Arrebatamento da igreja. Tem uma esperança daqui para aqueles que já se foram, para aqueles que perderam o ente querido. Ô crente, deixa eu te dizer nessa manhã, tem esperança ainda. Teu parente que morreu crente, salvo, tem uma promessa aqui para a igreja, está incluso para ele. Os mortos ressuscitarão primeiro. Talvez a gente fala para pessoas, tem pessoas não evangélicas que escutam essa programação, que assistem, né, a programação. Diz assim, como se dará? O que eu posso dizer a você é que se dará, que acontecerá. Explicar o processo, explicar a mecânica de funcionamento interno, de como é que Deus faz, a gente não consegue, mas a gente pode declarar aquilo que a Bíblia já declara. Eles ressuscitarão primeiro, e os vivos simultaneamente. O evento simultâneo acontecerá naquele momento dali. Seremos transformados. É aí que acontece a glorificação do nosso corpo. Vamos pegar outro texto bíblico que colabora com essa assertiva bíblica. Tessalonicenses. Abra sua Bíblia conosco. 1
Epístola aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos que estão na cidade de Tessalônica, diga-se de passagem, cidade grega, 4, verso 16 e verso de número 18. E antes de ler o texto bíblico, vale pontuar essa cidade de fala grega, porque entre os gregos, não estou falando na Grécia Antiga, não estou falando da Grécia de hoje, entre os gregos, falar de ressurreição era falar de um assunto que não é falar de um assunto que na cabeça deles era impossível acontecer. Na cultura grega existe a ideia de vida após morte. Uma pesquisa rápida e simples numa enciclopédia ou na internet você vê claramente. A ideia de vida após morte existe entre o povo grego, sem ser crente, estou me falando, sem ser evangélico, vamos dizer assim, para você me entender. Mas a ideia de ressuscitar, voltar dos mortos, não era algo comum. Era algo considerado loucura. E o apóstolo São Paulo até menciona isso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, onde diz que o Cristo crucificado, ele era loucura para os que perecem, ou seja, para os gregos, e para os judeus seria escândalo, porque seu Messias nunca seria condenado à morte. E para os gregos, quem morre não pode voltar à existência novamente. Aí Paulo, no meio da cidade, não estou falando da igreja, mas nessa cidade que tem essa cultura tão distorcida, uma dificuldade muito grande de crer. Paulo está falando para a igreja que está nessa cidade, está lá em Tessalônica, falando o quê? Capítulo 4, versículo 16, dessa esperança daqui, ó. Porque o mesmo Senhor, quem? Jesus, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus, olha a sequência, ressuscitarão primeiros. Isso é uma realidade bíblica, isso aqui é para quem crê. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente, tendo cuidado de dar ênfase em algumas palavras, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ao versículo 18 diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A gente pode fazer uma paráfrase assim, que essa promessa do arrebatamento da igreja sirva de consolo para as nossas vidas. Aí nós chegamos nesse momento aqui, estamos falando do geral, lá do tópico 3, diz glorificação do corpo. O que é isso? Meu amado irmão, você sofre com dores, sofre com problemas de saúde seríssimo, mas deixa eu dizer algo a você da parte de Deus, nessa manhã. Sofre com dores, sofre com problemas. Sim, é bom dizer, não é só você não, é muita gente. Muita gente. Qualquer ser humano vai passar por momentos de dores e de problemas na vida. Mas se lembre que tem uma promessa de Deus para a gente. O que é corruptível, como diz o apóstolo São Paulo, isso daqui, corpo que é corruptível, que se degrada com o passar do tempo, enfraquece com o passar da idade, que se desmorona, que adoece, que envelhece, que morre, que é natural, é o natural pós-queda, né? Pós a queda de Adão. Mas existe um Deus que restaura, e Ele irá restaurar, através do arrebatamento da igreja, esse corpo fraco, que você sofre tanto com ele, mas tem uma promessa de Deus, de um corpo glorioso, que não mais enfrentará dores nem angústia. Se agarre nessa promessa. Muitas vezes a necessidade, os problemas da vida, né? E as dores são tão intensas que a gente pede a Deus, clama cura divina, e tem outros que até exigem que Deus o cure.
Mas, meu querido, se Deus quiser fazer, Ele faz. Sem impedimento nenhum. Mas não verta seus olhos, suas esperanças, somente para esse momento pontual, não. Coloque seus olhos para a promessa maior que é destinada à igreja. Nós estamos falando de promessas para a igreja? Então, qual é a promessa maior para a igreja? Vai ter um dia, teu corpo vai ser glorificado também. Corpo próprio para morar nas regiões celestiais. O apóstolo São Paulo fala sobre isso. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Olha para frente, olha para o céu, olha para as coisas melhores e maiores e eternas. Veja que tantas promessas gloriosas Deus tem destinado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para o tópico 3 da nossa lição. Daqui a pouquinho a gente está terminando a programação. Tópico 3, e eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz com o tópico 2. Vamos tentar juntar tudo, a gente cita os subitens e a gente começa a falar sobre cada um deles, bem rápido. Condições para viver as promessas de Deus. Quais são as condições? Primeira condição, é preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos capítulo 2, versículo 21. Vamos lá para o tópico 3 e o item 2, olha. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do Senhor, diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 2, versículo 1. Vamos lá para o item 3. É preciso obedecer. Obedecer é a condição para que Deus cumpra as suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24 e o versículo número 49. Volta a tela aqui para a gente. Condições para crer. Percebeu que ele está pegando, o autor da lição, pegou aqui o exemplo do batismo com o Espírito Santo, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, é preciso crer, crer na palavra de Deus. Que mesmo sem ver, e nós que somos pentecostais, para a gente é comum. No meio da igreja, Jesus batizar um com o Espírito Santo. Mas se reporta na luta tempo que eles nunca tinham visto isso. Mas eles creram na palavra, creram sem ver. Depois foram fiéis, fica em Jerusalém. Então foi fiel no obedecer. Então aqui estão as condições para vivenciar as promessas de Deus na vida das pessoas, na vida da igreja. Olha as condições. Se está sem lição, mas acompanha esse raciocínio da lição conosco. Primeiro, crer. Segundo, o que é que a gente faz? Ser fiel a Deus. E terceiro, o que é que a gente faz? Obedecer. Crença, fidelidade, obediência. São as condições necessárias para nós chegarmos mais a Deus, adquirir as promessas de Deus, se apropriar das promessas de Deus. É curioso quando a gente está falando sobre isso aqui, vem à nossa mente a lição de número 1, que faz aquela separação entre promessas incondicionais e promessas condicionais. As incondicionais que Deus faz independente da vontade humana, mas existem promessas aqui, promessas dos sinais. Essa lição contempla as duas situações, A promessa dos sinais, elas são condicionais no trato individual. Se você ser fiel, se você obedecer, se você crer, no trato individual elas são condicionais. Mas o arrebatamento da igreja, ela é incondicional. Sim, por quê? Se alguém está na igreja, se desviou, foi para o mundo e quer morrer sem Deus, sem Pai, sem salvação, a igreja não vai deixar de ir para o céu por causa disso, não.
A promessa é para ela, para a igreja, é incondicional. Mas essas outras promessas, que precisa crer, ser fiel e o que mais? Obedecer. Então, querido irmão em Cristo Jesus, gente, já estamos concluindo aqui a lição. E vamos concluir essa lição voltando lá para a verdade prática. A gente começou comentando sobre ela e vai terminar comentando sobre ela, que é isso que a gente precisa colocar na nossa vida. Promessas gloriosas. Promessas de quê? Vida. Promessas de quê? Poder. Promessas de quê? Glorificação final do corpo. Todas essas promessas são promessas de caráter espirituais. Na escala de valores, elas são as melhores. Se você, meu querido irmão em Cristo Jesus, batalha tanto, luta tanto para adquirir um emprego bom, uma casa boa, um carro bom, qualquer coisa que você acha, um bem material, passa noites de sono, se sacrifica por coisas que vão passar, que quando você morrer, outros vão se apropriar. Qual é a dificuldade? Por que não colocar-se também nessa condição? Qual condição? Por que não batalhar mais ainda? Orar mais, obedecer mais, chegar mais junto, uma vida de comunhão. Se a gente luta por coisas materiais que passam, vamos lutar mais em oração, em jejum, em vida santa, consagrada, para adquirir os valores que não se corrompem, para adquirir os bens e se apropriar das promessas que fazem referência às coisas espirituais. Fica isso como incentivo. Se aproprie do poder, do batismo, da cura e também, é claro, seja fiel, que Jesus venha arrebatar a sua igreja. Essas são as promessas destinadas à igreja de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo, que a tua vida venha a ser abençoada, a sua, da sua família, toda a sua casa, que a bênção de Deus esteja estendida aí nesse momento. Queridos irmãos, que lição maravilhosa. Nós relembramos hoje as promessas de Deus para a sua igreja. E lembrando de que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Essa lição é uma lição que vem nos despertar a cada dia, a nos levantar diante dEle e fazer com que a nossa esperança continue ardendo em nosso coração, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã e queremos dizer a você que não desligue aí sua TV. Nós temos uma programação especial feita exclusivamente para você e sua família, uma programação que vai produzir em você e em sua família crescimento e edificação espiritual. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, porque nesta manhã, Senhor, fomos lembrados através do ensino da ministração desta lição, as tuas promessas feitas à tua igreja, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda a continuarmos perseverando até o fim, ó Deus. Nos ajuda a sermos fiéis, Senhor, nos fortalece, nos vivifica. Abençoe a cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Continua estendendo as tuas mãos sobre os teus filhos, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton, teu filho dando força, saúde, vigor, firmeza. Evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos.
Em nome de Jesus, amém. Querido irmão, não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntinhos aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.